Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Neymar e do PSG, né? Segundo informações aí que estão rolando pelo mundo todo, o Neymar pediu para poder sair do PSG ainda nessa janela de transferência. O Neymar, que tem contrato com o PSG até 2027, salário astronômico, né? E será que vai ter algum clube que vai chegar com 100 milhões aí de euros para poder tirar o Neymar do PSG, galera? Lembrando que a multa é até maior que isso, né? Mas será que realmente o jogador tá de saída mesmo do PSG? Qual será o destino do Neymar, galera? Vamos acompanhar aqui agora no Sport Center as últimas informações do Neymar, galera. Link na descrição, crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Contar pra gente se o Neymar está realmente saindo do PSG e se ele vai pro Barcelona. O Barça quer ou não quer o retorno do jogador, hein, Linares? Fala, Bruno, grande abraço para você, para todos aí no Brasil. A gente está em frente ao Estádio Olímpico de Montjuïc, que nessa temporada vai ser a casa do Barcelona, enquanto o Camp Nou está em reforma. Será que vai ser também a casa do Neymar? Vamos às informações do assunto, então. Ontem o jornal francês L'Équipe deu a informação de que o Neymar teria comunicado oficialmente ao PSG que gostaria de ser negociado até o final do mês, ou seja, dentro dessa janela de transferências. O pai do Neymar até desmentiu isso ao site PL Brasil, dizendo que não podia confirmar algo que não havia acontecido. A informação e o Neymar tem contrato, né, até 2027 com o PSG. A informação que a gente tem aqui em Barcelona é que houve, por meio de intermediários, um oferecimento do Neymar estar à disposição de ter esse desejo de voltar ao Barcelona, como já aconteceu em outras temporadas, esse desejo por parte do brasileiro. Só que assim, a situação econômica do Barça, antes de tudo, é muito complicada. Para dar um pouco a medida, os jogadores que foram contratados para essa temporada, os reforços, assim como os jogadores que tiveram os contratos renovados, ainda não foram inscritos em La Liga. Domingo o Barcelona estreia no campeonato e ainda tem essa situação para resolver. Então isso já dá um pouco a medida da situação econômica. E também a comissão técnica do Xavi, por mais que entenda que o Neymar tem uma grande qualidade técnica, não estão muito confiantes que se encaixaria na dinâmica da equipe atual, que poderia haver alguma quebra nesse sentido de como está a dinâmica do atual elenco do Barcelona. Então, a princípio, a comissão técnica tem outras prioridades, segue pedindo, por exemplo, a diretoria do Barça por um lateral direito. Só não estaria totalmente descartada, apesar desses dois fatores, porque o presidente do Barça, João Laporta, tem esse interesse em trazer o Neymar. Inclusive, aí os companheiros do Diário Sport aqui da Catalunha trazendo a informação que essa semana vai haver uma conversa entre o Laporta e o Xavi, porque haveria sim uma possibilidade caso a Arábia Saudita entrasse na história. Então um clube da Arábia Saudita fizesse essa contratação do Neymar e emprestasse o brasileiro por uma temporada, por essa temporada que começa agora, ao Barcelona, diante de acordos comerciais. Então tem uma série de pontas aí para serem solucionadas, mas mais uma vez o nome do Neymar é assunto nesse mercado e mais uma vez também relacionado aqui ao Barcelona, Bruno. Linares, continue por aí, tá? A gente só vai dar um pulo na Inglaterra, mas você depois completa. Eu tenho algumas dúvidas e quero tirá-las também aí com você, tá? Mas o João Castelo Branco tá na Inglaterra, vem aí, claro, o início da Premier League, na próxima sexta-feira. E será que o Neymar vai jogar por lá? Ô, João, eu vi os nossos colegas aí da Sky falando que, de fato, apesar do pai do Neymar negar, o PSG estaria disposto a negociar o brasileiro e tem até valor, entre 50 e 80 milhões de libras. Os ingleses se animaram com esse valor, João, ou ninguém está de olho? Fala, Bruno. Olá, pessoal. Bom dia para todos. Olha, eu diria que tem clubes da Premier League em alerta com essa suposta informação, né, de que o PSG estaria oferecendo o Neymar por um desconto, vamos dizer, né? Porque ele foi o jogador mais caro na época, mais de 200 milhões, e agora estaria disposto a vender por 50 a 70, 80 milhões. O problema é que o salário do Neymar é altíssimo, né? Até para o padrão de Premier League. São pouquíssimos clubes que teriam a capacidade de pagar esse salário. Mas eu acho que, sem dúvida, interessaria, em tese, alguns clubes aqui da Premier League pelo perfil do Neymar. Claro, o futebol dele é indiscutível quando ele está jogando bem e não está contundido, mas eu acho que interessa clubes também pelo perfil de marketing e tudo isso. Só que, por exemplo, o Chelsea, que é o mais falado por aqui, que já demonstrou interesse no passado, quando chegaram os novos donos americanos na temporada passada,
o que dizem agora por aqui, fontes lá no Chelsea, falando que o Pochettino está montando um outro tipo de time, um time jovem, sem grandes estrelas, não é muito o perfil que ele está tentando trazer para esse time, pode destabilizar essa harmonia que ele estaria montando nesse jovem Chelsea. E o Pochettino chegou com muita moral, com muito poder no Chelsea. Quando os donos trouxeram ele, eles estavam desesperados para conseguir contratar o Pochettino, então deram ao Pochettino muito poder na hora de tomar decisão. Eu imagino então que talvez lá em cima no clube, departamento de marketing, o departamento de futebol, até os donos, talvez tivessem o interesse em trazer um cara como o Neymar, que é muito bom para o clube como imagem mundial, mas parece que o Pochettino não estaria interessado nesse momento. Claro, outros clubes que a gente pode citar, Newcastle, Manchester City e Manchester United, talvez seriam os únicos outros com o dinheiro para pagar pelo salário do Neymar. Mas o Newcastle é uma situação parecida também. O que eles estão montando tem sido contratações mais discretas e pontuais no time de Eddie Howe. Mas sem dúvida, Bruno, vai ser uma tentação para esses clubes, porque não é todo dia que aparece uma oportunidade dessa de trazer o Neymar, e então eu acho que a gente tem que ficar em alerta, porque quem sabe pode pintar alguma surpresa aí no mercado. A gente está vendo, João, números, ou vamos ver agora, tá? Números então do Neymar, da carreira dele no Barcelona e no PSG. Impressiona o número de títulos, né? 10 e 14, mas também se você dividir o número de jogos ali por temporada, principalmente na segunda coluna do PSG, você vê que ele faz em média menos de 30 jogos por ano. Sim. E aí entra naquela questão das contusões e do salário alto ali que o João destacava. O que pesa mais ali, títulos, gols, assistências ou o baixo número de jogos, hein, Dona? Então, a questão física é um problema. O Neymar é um jogador genial. Tecnicamente, ele é brilhante. Ele seria capaz de ser titular de qualquer equipe do planeta. Não tem nenhuma dúvida disso. Só que na passagem dele pelo PSG, ele nunca conseguiu em nenhuma temporada fazer mais do que 31 partidas oficiais. Uhum. Isso é complicado quando você analisa o quanto você tem que ter de dinheiro para investir na contratação do Neymar. Se fala em uma oportunidade, se fala num desejo dele de sair do projeto do PSG. Eu acho que isso poderia ter acontecido até lá atrás. Na minha visão, óbvio que ele tem a decisão dele pessoal, o erro do Neymar foi até a renovação. No momento que ele já estava sendo muito cobrado, já existia um desgaste ali. A ida dele lá atrás, saindo do Barcelona para o PSG, eu até entendo o movimento que ele quis fazer para a carreira dele. Só que agora você tem que ver como é que vai ser isso. O PSG vai rescindir o contrato? Não acredito. Não acredito, porque já perdeu o Messi, né? O Mbappé não quer renovar e ele é um jogador importante tecnicamente para o seu elenco. Para você tirar o Neymar de lá, você vai ter que ter um investimento, você vai ter que botar dinheiro para comprar o Neymar e ainda tem a questão do salário. Por mesmo que seja, um quarto do que ele já foi, sim, né, contratado lá atrás. Não, porque o valor dele hoje, de 50, 80, entre 50 e 80, é, por exemplo, o que o PSG pagou pelo Gonzalo. Sim. Ou o que o Chelsea pagou lá pelo Nkunku, que agora se contundiu, e não sei, até vou chamar o João, eu não sei se essa contusão agora recente também no novo atacante, não é, João? Pode, de repente, fazer o Chelsea olhar também pro Neymar como uma solução imediata também, João? Então, Bruno, é o que eu vinha falando antes. Não parece, nesse momento, não são os sinais que a gente vem recebendo aqui em Londres. Até porque o Nkunku é mais atacante mesmo, né? Eles estariam procurando, de repente, um cara mais ali de área. Falam, talvez, do Vlahovic, da Juventus, que poderia haver uma troca com o Lukaku, que ainda pertence ao Chelsea. No momento não parece, mas é o que eu disse, vai existir a tentação pelo Neymar, sem dúvida nenhuma, seja o Manchester City, seja o Chelsea. A questão, o preço realmente é pequeno para o jogador que mesmo ele já tendo 31 anos de idade, mas o salário é um impacto muito grande que você se compromete, né? E muitos clubes aqui estão, apesar de ter o dinheiro, estão trabalhando dentro do fair play financeiro, então não tem assim um banco ilimitado, né? Eles têm que controlar muito o que eles podem gastar, então isso também complica a situação. É tentador ver o Neymar no mercado, Natália? É e não é. É pela geniosidade que a gente sabe, a grandiosidade que a gente sabe que ele tem com a bola nos pés, mas passa a não ser quando você tem que investir em um jogador que esportivamente já não tem te rendido tanto, né? O PSG ele foi para ser o grande cara
e para trazer uma Champions. Desses títulos que a gente viu nos números, são títulos de campeonato francês e campeonatos com uma expressão menor. É verdade. Então, o quanto você pode extrair ainda do Neymar, o quanto ele de fato ainda está 100% focado na carreira dele. Tem uma série de asteriscos que se coloca, que quando você coloca o valor dele mensal, o cara dá um passo para trás. Se fosse o Neymar da saída do Barcelona, aí sim. Valeria muito mais a aposta. É a linha tênue entre a genialidade e a geniosidade. Você tem um pacote da contratação, você tem que analisar tudo o que representa também. O Neymar dentro de campo é genial, é brilhante. Fora de campo é genioso. Tem a questão do extracampo e tem também a questão financeira. Sim. Enquanto você tem que investir em um jogador que tem essa fragilidade na parte física nas últimas temporadas. Não, mas aí vai no que o Linares estava contando, não é, Linares? De repente entrar um clube árabe na história. Não é a primeira, não é a ideia do Neymar, pelo que a gente viu, pelo menos a informação ali do esporte, mas com essa possibilidade dele jogar por empréstimo no Barcelona, porque o clube árabe assumiria primeiro a contratação e parte do salário. Agora, eu achei interessante que a conversa entre Xavi e o Laporta seria para o Laporta convencer o Xavi de que é importante para o Barcelona, comercialmente, ter o retorno do Neymar. Então, não é uma questão esportiva, mas comercial aí do Barça, Linares. Exatamente, que extrapola, né, o aspecto esportivo, porque até nesse ponto é o que a gente comentava, que o Xavi entende que o Neymar é esse cara capaz de marcar diferença, de ser um jogador que ganhe partidas e tudo mais, mas é um pouco do que vocês comentavam do pacote, e esse é um aspecto que a comissão técnica do Barcelona hoje pesa muito, somado, claro, ao que houve da própria diretoria do Barcelona em relação à possibilidade de trazer ou não os reforços, né? Contratou 3 nessa janela, o mais caro foi o Oriol Romeu por menos de 4 milhões, o Gundogan mesmo chegou depois do fim do contrato com o Manchester City, e essa situação de não poder inscrever os jogadores é tão crítica que, assim, no contrato do Gundogan, ele pode rescindir esse contrato, sair de graça do Barcelona, se até domingo o Barça não tiver inscrito ele, porque afinal de contas era parte ali do que colocaram no contrato por conta desse risco, porque essa situação do fair play financeiro do Barcelona ainda não está 100% perfeita sequer para inscrever esses jogadores. E aí entra também um pouco desse aspecto, como você comentava. Seria um ano aqui no Barcelona, mas claro, com o Neymar, nesse caso que o Diário Esporte traz, se comprometendo a depois jogar 2 anos na Arábia Saudita. E quanto ao Laporta e Xavi, um pouco nessa linha, que a diretoria enxerga também o ganho que teria nesse sentido. A gente lembra que dentro de todo esse aspecto financeiro do Barça, ainda tem uma temporada que vai ser mais complicada aqui num estádio que tem metade da capacidade do que tem o Camp Nou, que muitos torcedores, muitos sócios ainda não compraram ingressos para a temporada toda por aqui, então também esse é um dos aspectos, nesse sentido mesmo, de que o Laporta trouxesse esse ponto, que além da questão esportiva estaria também um grande impacto também em questão de marketing, questão de nome mesmo para o Barcelona, um possível retorno do Neymar por aqui. O que vocês acham que é melhor para o Neymar? O que você acha, hein, Natália? Espanha, Inglaterra, ficar na França, aceitar de vez uma proposta da Arábia? Se ele pudesse ir para a Inglaterra, o futebol dele agradeceria, né? Brasil? Mais para frente. Mais para frente? Na minha visão. Eu estou muito com a Nath, assim, há muito tempo que eu acho que o melhor destino para o Neymar seria a Premier League. Eu gostaria de vê-lo na Premier League, mas eu acho que para ele o melhor é a Espanha. Sim, ele já foi feliz e o ambiente ali me parece muito acolhedor. Ele tem um carinho muito grande pelo Barcelona. A gente viu uma versão do Neymar encantadora, sendo campeão, trio MSN, ele tem essa identificação. Quando ele faz o movimento de sair do Barcelona para ir para o PSG, é muito a busca de um protagonismo que ele não tinha, porque tinha a presença do Messi lá. Eu sei que o Neymar ele acaba negando isso, né? Fala muito sobre a questão do projeto esportivo, mas acho que tem muito uma parte financeira e uma parte de protagonismo de um jogador que tinha condição de pegar o bastão e se tornar o melhor do mundo naquela renovação depois da era Cristiano Ronaldo e Messi. Só que não aconteceu, né? O projeto esportivo do PSG é um projeto completamente falho nas últimas temporadas e ele também, infelizmente, ficou muito exposto às lesões, em um campeonato que é um campeonato muito físico, que existe de fato uma violência contra ele, que existe de fato uma arbitragem que não protege o jogador, acaba protegendo quem vem rasgando. Isso acontece sim no campeonato francês. Eu gostaria de ver o Neymar na Premier League, só que hoje eu não consigo enxergar um clube de fato viável para encaixar o Neymar, financeiramente ou até taticamente. Tecnicamente,
E ali, eu acho ele brilhante. Eu acho que tem um ambiente ali mesmo de imprensa, o João pode responder melhor, né, do que a gente vê aqui, Nossa. mas assim, eu acho que se tiver, né, João, assim, uma balança entre acolhimento e pressão e cobrança, na Inglaterra, cobrança ele vai ter em qualquer lugar do mundo, Sim. mas na Inglaterra a cobrança vai pesar muito mais que o acolhimento e acho que na Espanha isso se equilibraria. Como é que você acha que ficaria essa balança aí na Inglaterra, hein, João? Não, assim, ficou muito famoso depois da Copa de 2018, os ingleses pegando no pé do Neymar, aquela coisa dele ficar exagerando, rolando e tal. Tem os tabloides que ficam em cima com os paparazzi, se o cara sai muito à noite e tal. Mas ao mesmo tempo, os ingleses adoram a Premier League e se chega uma estrela desse tamanho, eu lembro que teve especulação antes da última temporada, eu conversei com jornalistas aqui com a possibilidade dele ir pro Chelsea, com torcedores, e no fim, quando pintou a possibilidade, todo mundo queria o Neymar aqui. Eles admitiam que havia riscos e tal, mas queriam ver um cara como o Neymar aqui na Inglaterra. Então acho que os ingleses são críticos e tal às vezes, mas e sim, poderiam eventualmente pegar no pé dele se ele estivesse jogando mal ou estivesse saindo para uma balada e tal, mas eu acho que ao mesmo tempo eles abraçariam essa oportunidade de ter o Neymar na liga deles, né? Eles têm muito orgulho aqui da Premier League. Mas o fator é que eu acho que mudou muito o cenário por aqui recentemente. Como o Donan vinha falando, é difícil imaginar onde que ele vai encaixar. Porque, por exemplo, clubes como o Manchester United, até pouco tempo eu diria, o Manchester United sem dúvida não perderia essa chance. Mas deu tão errado o projeto esportivo deles que, por exemplo, quando trouxeram o Cristiano Ronaldo, não encaixou, não era bem talvez o que o técnico queria. Eu acho que agora eles ficam com um certo receio e estão dando muito mais poder para os projetos do técnico Ten Hag, que tem um certo projeto, então tem que encaixar no projeto dele. Mesma coisa no Chelsea. Contrataram 1 milhão de pessoas, jogadores que nem cabiam no vestiário na temporada passada, deu tudo errado. Agora os donos estão com um passo atrás, muito mais poder para o Pochettino, então tem que encaixar dentro do projeto. Então isso limita muito essas circunstâncias, eu acho que dificultam essa possível chegada do Neymar aqui para a Inglaterra. Ô, João, obrigado, viu? Já vou me despedir do Linares também, mas Linares, essa balança aí entre cobrança e acolhimento, como é que fica? Galera, a situação do Neymar é essa, né? Vamos acompanhar para saber se o Neymar vai para a Premier League ou se vai para a Espanha, né? Acredito, né? Se ele diminuir o salário, o Barcelona pode até contratar o jogador novamente. Eu acho que esse destino seria muito bom para o Neymar, né? A Premier League também, o futebol também do Neymar, seria muito bom ver Neymar jogando a Premier League, né? O futebol dele é excelente também para a Premier League, galera. E vamos acompanhar aí as últimas informações entre Neymar e PSG para saber se o jogador ainda está de saída nessa janela, né? Se ele vai defender algum clube. A princípio parece que o jogador vai ser emprestado por uma temporada e depois vão ver se ele vai retornar ao PSG ou se vai ser negociado com algum clube.